Ah, Vai, aí o entrou, cara foi. beleza, foi, maravilha, que bom, aí tudo Beleza. certo. Gente, primeira coisa aqui, eu quero agradecer todo mundo, ó, 29 pessoas, pô, que maravilha, gente. É gratificante, porque sem vocês aí, isso aí não é nada, né? A gente vai falar para as paredes. Eu quero agradecer muito a Isabel, cara. Isabel aceitou meu convite logo de cara, né? É um assunto que eu gosto muito, né? Hipnose, hipnoterapia, dor crônica. E aí, lembrando, tá, gente? Ó, quem ficar até o final vai ter uma prática de meditação, cara, top de linha. Ontem eu fiz, né? Cara, é muito bom. Você consegue relaxar os músculos, o corpo, a mente, né? Então aqui a gente vai falar uma linguagem bem simples, tudo bem tranquilo, que uma criança entender, tá bom? Esse aí é o objetivo, tá? E quando a gente fala de dor crônica, gente, cara, hipnose ou hipnoterapia, a gente vai ver a diferença disso aí, tá? Vamos com calma. Mas, enfim, é uma das poucas abordagens que tem comprovação científica e muita gente ainda tem um certo preconceito e, não, enfim, pelo menos eu vejo isso. Ah, não, isso aí eu não sei o que, não vou fazer e tal. Mas, gente, os estudos mostram que é uma das poucas práticas que tem comprovação científica. Então, é por isso que eu convidei aqui a Isabel, né, que é uma grande hipnoterapeuta hoje, né? Ela está estudando isso aí de uma forma bem profunda, extremamente comprometida com a abordagem, né? Sabe muito e ela fala com brilho nos olhos, né? Então a gente vai ver isso aí, tá bom? Então, ó, ao longo da live, vou fazer aqui uma introdução, ela vai se apresentar, né? Daqui a pouquinho ela vai se apresentar, falar mais um pouquinho sobre ela, sobre a formação. Eu vou fazer uma introdução do que é dor, para a gente vincular as coisas, né? Para a gente entender o porquê que a hipnose ela vai ajudar você que tem dor crônica, tá? A gente vai também ver a diferença entre hipnose e hipnoterapia, tá bom? Tem bastante diferença. Tá? Eu vou tentar também, gente, anotar as perguntas aqui. Eu tô vendo que tá subindo um monte de coisa aqui. E ela, gratidão e tudo mais. Prometo aqui, se eu não ver a pergunta de novo, que eu volto e dou um jeito aqui. Eu vou ficar com a caneta na mão, tá bom? Depois a gente vai ver como que funciona a hipnoterapia, como é o atendimento, né? Porque tem toda uma preparação, certo? Como a hipnoterapia atua no sistema nervoso central, nos neurônios, massa cinzenta, conexão de neurônios, plasticidade neural. Isso aí é muito interessante. Uma outra coisa importantíssima são as emoções, tá? Aí, Lídia, tudo bom aí, Lídia? Beleza? A gente vai falar de hipnoterapia e emoções, tá? Porque muita gente aí culpa, né? A postura, é má postura, é o seu colchão, porque você abaixou, porque você correu. Mas a gente tem que ter uma visão holística, ou seja, ver os aspectos biopsicossociais, né, em relação àquela a dor, né, ou aquela condição que a pessoa está no momento. E, sem brincadeira, a gente sempre vai ter um aspecto emocional envolvido, tá? Algumas pessoas sabem, eu gosto muito de estudar essa parte energética. Eu tenho formação em Reiki, tá? Eu não falo nada, eu uso a minha prática aqui, as abordagens de fisioterapia manipulativa, mas quietinho no meu canto, eu estou sempre acionando uma energiazinha, um reikizinho, e faz muito bem, né? Fiz também alguns cursos aí, eu tenho que terminar minha formação de cura prânica, lá com o Marcos Pereira, né? O Pereira, meu grande amigo,
Já faz uma tive muito lá. meditação, o cara é fera, né? Aí depois a gente vai abrir espaço para perguntas, tá bom? A gente vai ajudar muito aí. Preparem as perguntas, porque é uma oportunidade incrível que a gente está tendo aqui de ter a Isabel aqui com a gente, tá bom? Aí no final, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês, ó, vai para um lugar tranquilo, sabe, silêncio, pega o fonezinho e faz a meditação, mas se compromete a fazer mesmo, que você vai ver que você vai ter uma resposta positiva aí já com essa prática. Ela também tem um canal no YouTube, tá? Depois, né, Isabel, você vai estar falando aí do seu canal no YouTube, né? Uhum. Ela me mandou 2 áudios de meditação pelo WhatsApp. Eu ouvi umas 10 vezes os 2. O de criança eu ouvi mais do que o para adulto. Aí depois ela me mandou assinar lá o meu canal. Aí eu fui lá no canal, tinha uma outra meditação lá pro perdão. Aí eu fiz mais umas 10 vezes. Só que aí depois parece que o sistema nervoso central acostuma com aquele estímulo, né? E aí eu dou um tempinho, aí depois volta, faz de novo. Enfim, muito bom, né? Então, vamos lá. Isabel, eu vou pedir para você se apresentar, por favor, né? Falar para o pessoal um pouquinho aí da sua formação, sua experiência, enfim, manda ver. Beleza, então, a minha primeira formação de hipnoterapia foi com hipnose clássica, né? E acabei não trabalhando com a hipnose clássica. Eu me interessei muito pela parte da terapia regressiva, né? Regressão de memórias, e aí fui fazer essa parte da hipnoterapia. E aí comecei a fazer e não parei mais, fazendo formação atrás de formação, né? A última que eu fiz foi o método Kreist, que é assim, uma das grandes figuras da hipnoterapia hoje no Brasil, né? Eu fiz a formação dele em janeiro, e também as abordagens neurosistêmicas, que também é uma outra linha da hipnoterapia, né? Tem outras abordagens juntando a hipnoterapia com a parte da constelação sistêmica, né? Porque assim, tudo está ligado com o nosso sistema familiar, né? Então, essa área, eu estou constelação juntando... sistêmica, explica um pouquinho mais aí, Isabel. O que é constelação sistêmica? É o nosso sistema familiar. Tudo que a gente vem, a genética que a gente herda de todas as gerações. Né? A gente já vem com essa carga genética, né, que a gente chama de carga epigenética, no nosso corpo, nosso campo morfológico, né? Então, morfogenético. E então a gente tem, já vem geneticamente, a gente herda já vai herdando. Então, muitas características nossas já são herdadas, né? E isso tem muita influência na nossa vida hoje. Então, muitas coisas hoje na nossa vida que a gente nem sabe, isso já vem das nossas gerações, né? Então, a gente às vezes sofre hoje por coisas que a gente nem sabe que existiu, né? Por exemplo, na família se teve um suicídio lá atrás, em outra geração. Tudo isso reflete hoje. Então, é importante esse trabalho sistêmico, né? Essa é uma área que eu estou aprofundando agora, tá? Eu estou juntando todas as áreas, né? Não só a parte de terapia direto, indo na emoção, né? Mas buscando toda essa congruência aí, né? E como você fala aí da parte energética, é outra área que para mim é fantástica. Eu não consigo separar o físico, emocional e espiritual. Não, tá? Tem que estar junto. Mas na área da hipnoterapia, isso não é uma coisa assim unânime, tá? Porque muitos hipnoterapeutas só dão atenção ao subconsciente. Acabou. O subconsciente, ele é responsável por tudo, e então não existe a parte espiritual, tal. Eu não comungo
dessa ideia aí, tá? De que o subconsciente é tudo. Ele Entendi. é muito, mas não é tudo. Para mim, né? Então, você coloca uma característica sua, né, nisso. E você associa outras técnicas, Isabel, à hipnoterapia? Sim, é porque eu estudo muito a fundo a radiestesia cósmica. Sim. Né? Então, assim, ela é um pouco diferente da radiestesia clássica, né? É como se fosse uma evolução da radiestesia clássica. Inclusive, a meditação que a gente vai fazer no final, que é importante falar aí para as pessoas estarem realmente num lugar tranquilo, porque para elas poderem olhar para dentro mesmo, sentir, conseguir um pouco de tranquilidade, aí, de concentração, para poder entender as instruções, seguir as instruções, que isso é importante na hipnose, né? Você seguir e se deixar levar, porque a hipnose, ela é uma característica do ser humano, que é imaginar, né? Então, deixa levar, e é importante aí essa tranquilidade no momento da meditação final, que na radiestesia cósmica a gente não chama de meditação, a gente chama de transmutação, porque é como realmente se tivesse uma mudança, né? Não é só uma meditação. Que a meditação hoje, a gente sabe hoje que a neurociência já mostra que a meditação, ela realmente é capaz de mudança, né? Você aumenta as conexões neurais, né? Então, existe realmente comprovação científica nisso, na meditação. A neurociência, ela estuda muito o mindfulness. Mindfulness, né? Mas é a meditação de um modo geral, né? Porque eles estão dando ênfase... eles estão dando ênfase... é um nome mais bonitinho, né? Mais contemporâneo. Isso, né? Vai mais fundo, né? Mas na verdade... É meditação que é o que vale, né? Você ia falar mais alguma coisa, Isabel? Não, é isso. Vou deixar você falar aí sobre a dor crônica, né? Isso. A parte da neurofisiologia da dor, né? Vamos falar um pouquinho de dor aí, né? Até para justificar aí, né? Uma coisa interessante, Isabel, eu comecei a estudar dor, cara, pessoal aí, né? Que tá na live aí, para suprir uma necessidade própria, né, cara? Eu tive um pouquinho mais de 10 anos de dor lombar e é muito sofrimento. Mas hoje eu agradeço por ter tido dor, porque foi o que me fez enxergar além do mundo material, entendeu? Então, com certeza, mas quase todo mundo entra numa área assim por causa de uma dor própria, às vezes, né? Ou para um encontro interior, uma busca interior, a gente vai evoluindo na dor mesmo. Né? Aí tu sabe, Isabel, que é o seguinte, cara, eu acordava todo dia com a coluna toda torta, eram uns 15 minutos até eu conseguir ficar com o tronco reto, assim, eu tô falando uma linguagem mesmo pro pessoal entender, tá? Então, para conseguir ficar com o tronco reto, eu tinha crise a cada 2 meses, uma crise. Então, coloca aí, 5 crises ao ano, de 4 a 5 crises ao ano, e ficava aí 6 semanas com a coluna travada, tempo de cama, longe de trabalho, então afeta um monte de coisa. Então, isso aí me levou muito a estudar dor, né, cara? E a dor, ela é uma percepção do cérebro, né? Uma experiência emocional desagradável, que ela pode estar relacionada com uma lesão tecidual ou uma lesão potencial. Ou seja, se eu imaginar uma pessoa sendo atropelada, por exemplo, o meu cérebro consegue, eu consigo sentir a dor pela pessoa, eu consigo fazer aquelas conexões ali e reproduzir um cenário de como se eu estivesse sentindo aquela dor, né? Isso aí é muito interessante. E a dor, galera, ela se divide em aguda e dor crônica. Tudo é fisiológico, tem que respeitar o tempo. Então vamos falar assim, coluna, né? Fui fazer compra, vou colocar a compra lá no carro e travou a coluna. Pum, aquela pontada, né? Então, na coluna,
né? Eu vou até pegar aqui uma estruturazinha. Tem ligamento, tem cápsula, tem o disco. Então, um estiramento aqui no ligamento da coluna é igual torcer um tornozelo. Vai doer pra caramba. Então, não adianta querer se livrar da dor em 3 dias. Ou então chega aqui, nossa, já tem 1 semana que está doendo e não passa essa dor. Mas a dor fisiológica, ela pode durar 1 mês. A dor aguda, ela pode durar até 3 meses. Então, isso são princípios de educação em dor. Por quê? A pessoa ela já perde o medo. Ah, pode durar 1 mês? Ela fica tranquila, mais tranquila. Entendeu? Então, quando que a dor ela se torna crônica? Quando ela passa de 3 meses. Então, toda dor que passa de 3 meses já não tem relação com o local da dor. Ou assim, deve ser porque não cicatrizou direito. Aí começa a vir várias crenças, entendeu? Mas a dor ela se torna persistente. Seguinte, a pessoa fala assim, eu quero me livrar da dor. Mas a dor, galera, é o nosso 5º sinal vital, entendeu? Ela faz parte do nosso sistema, da sobrevivência. Ela faz parte da nossa vida. Se não fosse a dor, nós já estaríamos mortos. Não teríamos evoluído até aqui. Por quê? Se eu tenho alguma inflamação, alguma condição grave, e vai me indicar a dor, é um alarme. Aí eu vou no médico, o apêndice estava inflamado. Vamos resolver isso aqui. Só que, em alguns casos, dá um tilt, né? É como o alarme de uma casa que fica super sensível. Então, o alarme está lá para proteger a casa. Vai o ladrão, coloca a mão, a cerca elétrica toca o alarme. Mas se esse alarme estiver desregulado, vem uma folha de uma árvore, toca ali na cerca elétrica, vai fazer o mesmo barulho como se o ladrão estivesse invadindo a casa. Entendeu? E o que acontece? Aí a pessoa, às vezes, ela pensa assim, então você está me falando que minha dor é psicológica, né? Então, pelo lado pejorativo, eu falo, não, cara, olha só, sua dor é real. Só que eu estou falando aqui de química, de neurotransmissor, né? Então, o que acontece com a dor crônica? O que fica alterado são os neurotransmissores. Aqui dentro, o que eu estou fazendo assim? É um neurônio e outro neurônio, eles se comunicam. Aqui vai ter o neurotransmissor. Não se toca, mas se comunicam. Eles se comunicam. Fica ali uma chuva química ali, né? Expressões genéticas. É muita coisa. Aí tem coisa que só o cientista mesmo para saber, que vai ver todo dia. O clínico, né, como a gente. Aqui, às vezes, tem dia que eu atendo 12 horas por dia. Então, eu vejo a parte prática. O que eu faço é ler, traduzir artigos e passar isso para a prática, para a pessoa conseguir fazer o tratamento. Né? Então, o que acontece aqui na dor crônica é o quê? O neurotransmissor GABA, ele fica inibido. Com isso, ele inibe a produção de serotonina. Aí aqui na fenda sináptica sai magnésio, por isso que muita gente toma magnésio para melhorar a dor. Então perde magnésio e entra cálcio. Então fica uma situação de hiperatividade das células neurais causando hiperalgesia. Sem contar, Isabel, que no cérebro não tem uma área de dor. Não existe. O cérebro todo participa. Então, por exemplo, a área que é responsável por processar a visão, a audição, né, o mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, córtex frontal, pré-frontal. Área, é uma rede. Entendeu? Então, por isso, o que acontece? Quando a pessoa vai no médico e ouve assim, caramba, sua coluna está desgastada. Nossa, parece uma coluna de um velho de 80 anos. Que isso, rapaz?
Se você abaixar, o disco vai sair. Você não pode mais correr porque vai impactar. Vai acender uma partezinha lá perto do sistema límbico, chamado amígdala. É o centro do medo, que vai inibir o hormônio ACTH, que vai inibir a função das adrenais que ficam em cima dos rins, que vai diminuir o GABA, que vai diminuir serotonina, e a pessoa sente cada vez mais dor. E aí ela coloca a culpa no exercício, no colchão, na postura, né? E por aí vai, entendeu? Então, sabe o que é incrível, Isabel? Quando a pessoa ouve os princípios da educação em dor, ela, querendo ou não, o sistema nervoso central passa por um processo de plasticidade neural. Então, vai ter redução dos níveis de dor. Sabe por quê? Acaba o medo. E hérnia de disco, e quer dizer então que isso aqui não é grave? Não, não é grave, calma. Pode ser que nem tenha relação. Tudo é informação também, né? Informação. Tudo é informação para o sistema nervoso. Exatamente. Então, assim, é como, assim, só para linkar um pouco, por exemplo, a pessoa que tem depressão, né? O problema dos neurotransmissores. Você tem um axônio e um dendrito, eles não se encostam, né? Por causa tem cargas elétricas, tem a fenda sináptica, né? Isso. E você precisa dos neurotransmissores. Então, se você tem, mesmo tendo aquela sensação de felicidade, os neurotransmissores, as proteínas, não estão se comunicando um neurônio com o outro. Então, assim, existe uma interferência ali naquela passagem dos neurotransmissores de um neurônio para o outro. E por isso a pessoa tem aquela sensação de depressão. Porque não há comunicação, não há passagem de informação de um neurônio para o outro. Interessante, né? Então, assim, isso. E aí vem esse comportamento da depressão, por causa de uma deficiência ali nas proteínas, nos neurotransmissores, né? Então, assim, é preciso dar informação ao sistema nervoso, uma outra informação, reeducar esse sistema nervoso para que isso seja produzido novamente, as proteínas e os neurotransmissores consigam passar essa informação de um neurônio para o outro. E aí o medicamento atua aí, né? O medicamento vem e vai suprir aquela deficiência. Só que você dando o medicamento a vida inteira, isso. E aí o medicamento a vida inteira, quer dizer, quanto tempo tomando medicamento? Você só está dando informação para o sistema nervoso de que, bom, tá tudo bem ali, tá controlado, eu não preciso mais produzir. Né? Não preciso produzir mais nada, não preciso processar mais nada. Vai ficando aí, porque o sistema nervoso, uma das funções dele é economizar energia. Né? Sim, então, bacana. Se está sendo suprido ali pelo medicamento, ele está quietinho lá, está economizando energia. Né? Só que não resolve a situação. Né? E você sabe, Isabel, que depressão, você falou aí de depressão, a gente pode também falar de depressão, ansiedade, causa 4 vezes mais dor lombar do que uma hérnia de disco. 5% das dores lombares tem relação com hérnia de disco. O resto 5%. É inespecífico. Só 5% tem relação com algo na coluna, entendeu? Então, tem alguém falando aqui agora, né, o personal vai me ajudando a perder medo, eu consigo sem dor, valeu, isso aí. Bacana, só não deu para ver quem foi que passou um monte de letra aí. Vilma Pereira. A Vilma, minha paciente. Ô, Vilma, tudo bom? Legal. Muito bom. E aí só para complementar, Isabel, a questão da dor, o que é importante a pessoa que tem dor crônica entender, reconceitualizar a dor, entender que a dor não é algo ruim, entendeu? Faz parte da nossa vida. E a gente mudar a forma de lidar com a dor, enxergar de uma forma diferente, é muito importante. E eu tenho certeza que um trabalho de hipnoterapia vai ajudar muito disso. Então, aproveitando aqui, Isabel, vamos tirar a dúvida do pessoal aí.
que deve ter muita gente com dúvida. Hipnose, hipnoterapia, como é que é isso? É aquele cara que faz dorme, é isso? É mais ou menos. Não, mais ou menos. Não é isso não. Então, qual a diferença? Fala pra gente aí. Existe o durma, assim, sabe? Existem as induções hipnóticas, né? As induções de choque, que você fala durma, né? E aí a pessoa entra naquele estado. Mas são induções assim, isso acontece normalmente em hipnose de palco, né? De entretenimento, sim, em que o hipnotista ali, ele já viu naquela plateia dele quais são as pessoas que entram em hipnose com facilidade. Né? Então as pessoas já estão com aquela atitude de entrar em hipnose. E aí você vai dar um durma, que a gente chama uma indução de choque, e realmente a pessoa entra naquele estado porque ela está preparada para aquilo, ela quer fazer. Sugestionável, ela quer. Né? Uhum. Então porque, nem todo mundo consegue ser hipnotizado? Não, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Isso é uma característica do ser humano. Tá? Porque é você imaginar. Tá? Mas, assim, existem pessoas que entram com muita facilidade. Né? Sim, então, sim. O durma, que a gente chama, dá um durma e entra em hipnose. Mas vamos falar assim da diferença entre hipnose e hipnoterapia. Hipnoterapia. Né? Porque, na verdade, a hipnoterapia ela é simplesmente a terapia em hipnose, no estado de hipnose. Tá? Então, assim, é uma terapia. É o tratamento. Isso. Porque a hipnose em si, ela não trata nada. Né? A hipnose é só o estado. Por exemplo, eu posso estar em hipnose em vigília, porque existem níveis de aprofundamento. Né? Para terapia, para hipnoterapia, a gente precisa de um estado mais profundo, que a gente chama de sonambulismo. Tá? Mas eu estou em hipnose até em vigília. Por exemplo, se eu estiver numa oração profunda, eu estou em hipnose. Se eu estou vendo um filme, me emociono com aquele filme, choro, eu estou em hipnose. Tá? Mas para a hipnoterapia, a gente precisa desse estado mais profundo. Vou tentar explicar aqui a hipnose, sabe, de uma forma para ver se dá para ficar mais didático. Não que isso exista, que eu vou falar, não existe, mas é só para entender. Tá? É como se o sistema nervoso ele tivesse duas partes, né? O consciente e o subconsciente. Na verdade, eles não são partes, não é isso. A função consciente e subconsciente é só a função do cérebro. Né? Se você vê lá estudando, você abre um cérebro, você vê que não tem uma parte consciente e uma parte subconsciente. Não é isso. Tá? Mas é só para ficar didático. Então, imagina que assim, a parte consciente fosse a sala e o subconsciente fosse o quarto. Né? O consciente é a parte racional das memórias de curto prazo, né? As memórias explícitas, e o quarto, né, que é o subconsciente, seriam as memórias de longo prazo, as emoções, todas as informações da sua vida inteira, desde o útero, a parte automatizada do cérebro. Tá? E no meio, sala e quarto, consciente e subconsciente, tem uma porta. Então, quando essa porta se abre, eu consigo acessar essa mente mais profunda, que a gente chama de subconsciente. Tá? Então, lembrando assim, não existem duas partes, tá? Não é isso, é só uma forma didática da gente falar, para ficar um pouco mais fácil de entender, porque a gente precisa, na hipnoterapia, ir nessa parte automatizada, essa função subconsciente. Tá? Por que a gente precisa? Né? Por que a gente precisa ir nesse mais profundo? Porque nós somos seres emocionais, apesar da gente sempre ouvir falar que a gente somos seres racionais, na verdade nós somos emocionais, porque quem baliza a nossa vida são as emoções. Né? Então, tudo que a gente viveu ao longo da vida, desde o útero materno, né, vão se formando redes neurais. Mais uma vez aqui, uma forma didática de entender. É como se fosse uma trilha que o sistema nervoso fizesse. Né? Tudo que você vai vivendo, todas as emoções, tudo que você vai passando, todas as informações que são semelhantes, ele vai formando uma trilha, um caminho. Entendi. Tá? Então,
Vamos supor que lá, acho que com um exemplo fica legal. Vamos supor que lá na infância, uma criança estava no berço, dormindo, 3 aninhos de idade. E aí ela acordou de madrugada, tudo escuro, sentiu medo, acionou as amígdalas, né, sistema límbico e tal, e ela sentiu aquela emoção no corpo, né, porque a emoção é fisiológica, a gente sente no corpo. E aí, ao longo da vida, ela teve outras situações semelhantes àquela situação de medo, aquilo mesmo que ela sentiu lá atrás. Então, memória, isso né? aí, isso, vai se formando um caminho neural, tá? Aí vamos que chegue na vida adulta, tal, aconteça alguma coisa, tipo um acidente, um assalto, tal, e aí aquilo se torna um gatilho. O sistema nervoso vai acionar toda aquela rede neural, né, que formada aí durante a vida inteira, né? E aí vem um sintoma, vamos supor, que pode ser uma dor crônica, que pode ser uma depressão, pode ser uma fobia, síndrome do pânico, né? Qualquer coisa. Entendi. E aí, o que acontece muito? Da pessoa falar assim, eu passei a ter depressão depois que aconteceu isso assim, assado. Eu passei a ter essa dor porque aconteceu isso assim, assim. Né? Só que, na verdade, isso está ligado a todo esse caminho toda a neural. História. Isso, toda a história. Então, isso porque você deu um exemplo bem leve, né? Que acontece coisas pesadíssimas aí, com criança, na gravidez. Isso. Né? Vamos supor assim, uma pessoa hoje que tem reações assim, é criticado no trabalho, vamos supor, e reage de forma explosiva, tudo isso está relacionado às emoções lá, nossas redes neurais primárias. Tá? Entendi. Por que quase tudo está relacionado com a criança, né? Com a nossa infância? Porque na infância, a gente não tem o córtex pré-frontal ainda totalmente desenvolvido. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento, né? Isso, é um dos últimos. Diz-se hoje na neurociência que pode chegar até os 30 anos. Para se desenvolver, né? Só desenvolver aos 30 anos. Então, lá na infância, tudo é direto no sistema límbico, no sistema emocional. Né? Então, tudo que aquela criança vive tem um impacto direto nas emoções. Então, essas redes neurais primárias, elas são muito fortes. Por isso, quase todos os problemas, a gente costuma dizer na hipnoterapia, que o adulto tem problema, a criança, porque a criança teve uma carência. Sim. Tá? Então, uma das coisas mais importantes dentro da hipnoterapia é você acolher a sua criança, porque para o sistema nervoso, o sistema nervoso ele não é tá? A gente diz que são personas. Interessante. Tudo que a gente viveu em todas as fases da nossa vida está tudo ali. Tá? Então, o que você faz? Hoje você, como uma pessoa mais madura, né? Você, na hora da terapia, você vai lá acolher aquela criança. Tá? Porque hoje você tem condições de ter uma percepção diferente da emoção que aquela criança sentiu. Entendeu? Isso você consegue no tratamento? No tratamento, na hora da sessão da hipnoterapia, sim. Exatamente com isso. Quando você traz à tona aquela parte subconsciente, que é responsável pela automação. Ali está todas as suas informações da sua vida. Tá? Tudo está ali guardado. É como se o subconsciente, é como se fosse um local da tua casa, do teu armário, sei lá, que você nunca abre. Sim. E de repente um dia você chega lá e diz assim, caramba, eu nem me lembrava que eu tinha isso aqui. Olha só, eu pensei que eu tivesse perdido isso. Só que o sistema nervoso guarda tudo, nada se perde, né? É interessante. Eu sabendo disso, eu fazia uma coisa muito interessante, sabe, Isabel? Quando minha esposa estava grávida, Luana, né? O nome da minha filha é Sofia.
Então, algumas pessoas aí conhecem a Sofia. E ela, quando a minha esposa estava grávida, eu todo dia ou toda hora eu chegava perto da barriga e falava, Sofia, ou, não chamava de Sofia, né? Que eu não sabia ainda, enfim. Depois eu chamava. Mas no início eu achava que era um menino, mas eu falava assim, papai te ama, eu tô aqui. E de madrugada eu ficava todo dia, toda hora. E eu ficava brincando, minha esposa tem um sono de pedra, né? Parece uma pedra dormindo. Então eu ficava com a mão na barriga dela e falando, e eu sentia o movimento. E eu ia dormir, eu falava, o papai te ama. Até hoje eu falo isso. O papai te ama e tal. Cara, eu acho que funcionou, porque a bichinha não fica doente, não, cara. Ô, Marcelo, isso é importantíssimo, porque assim, não sou eu que estou falando, tá? A neurociência hoje mostra que o feto ele é capaz de perceber as emoções de fora, principalmente da mãe, né? Sim. Então, esse caminho neural ele já vem sendo formado lá no feto. O feto ele não entende, ele não fala, ele não escuta, né, assim, dessa forma, não conversa, não tem esse entendimento, mas ele tem interpretação das emoções da mãe. Tá? Então, se na gravidez a mãe passa por situações emocionais de estresse, né, isso tudo já gera uma emoção no feto. Na criança. Então, isso já causa uma ferida emocional que vai vindo ao longo da vida. Isso daí é importantíssimo. Quem está agora na gestação, né, ter esse cuidado de passar só coisas boas, conversar com o bebê na barriga, dar bastante, passar essa emoção boa. Isso é muito importante. E que tipo de emoções assim que mais você vê, assim, Isabel, que interfere? Deixa eu só falar, tem uma pergunta aqui. Sim. No tratamento é possível descobrir o gatilho. O gatilho pode ser qualquer coisa, a gente não descobre o gatilho, a gente vai na emoção que gerou isso. Ela fala, porque às vezes a pessoa tem síndrome do pânico, mas não sabe de onde vem. Não, nem é necessário saber de onde vem. No tratamento descobre ou a pessoa precisaria saber para tratar. Não. Na verdade, hoje, assim, a gente não precisa saber de onde vem o gatilho, nada disso. A gente, às vezes, não precisa nem ir na regressão na memória, tá? Saber lá o que aconteceu com aquela criança que gerou todo esse comportamento hoje da síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico ela é só um comportamento, tá? Gerado por uma emoção. Tá? Então, quando a gente vai na emoção que está associada a essa síndrome do pânico, a gente reeduca o sistema nervoso. Porque, assim, o sistema nervoso, ele que a gente chama informacional, né? Através das informações da vida inteira, ele vai criando uma realidade, né? Então, assim, se você vai na emoção que gerou isso, aquela rede neural, você reeduca o sistema nervoso. E aí ele entende que existe um novo caminho a percorrer. É como se aquela trilha que ele fez lá atrás, daquelas dores emocionais desde a infância, aquela trilha deixa de ser usada. Entendi. E aí ele vai e faz um novo caminho. Outras conexões. Isso, é possível vê sim. Vê se eu tô certo, Isabel, vê se eu tô certo. Até compartilhar isso com o pessoal aí, que eu acho interessante. Eu venho estudando, né, cura prânica, reiki, aí eu falei, caramba, rapaz, tudo cai no perdão. Então, cara, eu resumi na minha cabeça. Perdoa e ame. Então é amor e perdão, amor e perdão. Porque as relações interpessoais, né? Então, se você consegue perdoar e colocar amor, enfim, um resuminho aí. Não, mas é o resumo de tudo. É o resumo de tudo. Assim, nas constelações sistêmicas, né?
Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, né? Ele diz: tudo se resume a restabelecer o fluxo do amor, tá? Pronto. Então, assim, o perdão. Só que o que acontece? O perdão, ele tem que ser a nível subconsciente, nas emoções, tá? Então, Sim. assim, esse perdão que a gente fala só a nível consciente não toca o sistema nervoso. O sistema nervoso Entendi. é emocional, tá? Então é isso, mas tem que vir por do aí mesmo. fundo. É isso aí. Marcelo, eu tô olhando só aqui a hora. A hora eu também tô. Alguém tem mais, A tem mais gente pergunta precisa aí? de uns 10 minutinhos para poder fazer a meditação. Então, galera, vamos lá. Vamos fazer a meditação, então? Porque senão vai acabar, vai cortar, né? Isso. Então, e aí você vai deixar gravada, né? Eu vou ver como é que isso vai acontecer, essas coisas aqui. É a primeira live que eu faço no meu. Deve ficar gravado aqui. Eu acho que vai ficar depois, gravado. Quando termina aí, tem uma partezinha para você... vai me dar opção. Maravilha. Isso. Tá? Então, ó, eu vou fazer a meditação aqui, tá, galera? Vocês vão fazer aí, pratica mesmo que vai ser muito bacana. Só me dá um retorno aí, vê se você escuta o sonzinho, a música. Eu tô ouvindo muito bem. Galera, o pessoal que tá aí na live, pode dar um ok aí, se estiver ouvindo a música, dá um ok se estiver ouvindo. Vamos ver. Acho que o pessoal... Enfim, daqui a pouco eles vão falando. Mas eu tô ouvindo muito bem. Tá ouvindo. Tá tudo fluindo. Beleza, então a gente vai fazer essa meditação só para falar assim, não, essa meditação a gente pratica na arte tal, tá? A arte tal onde é a sede da radiestesia cósmica, tá? O mentor da radiestesia cósmica é o Sérgio Orlink. Essa meditação é dele. Eu utilizo ela todos os dias, tá? Para juntar com esse processo todo das emoções, tal, de subconsciente, sistema nervoso, trabalhar a parte também do fluxo, esse fluxo cósmico que a gente se conecta, né? Porque tudo é movimento. A gente é um campo e as coisas também vêm de fora, né? De fora para dentro, de dentro para fora. E a gente precisa estar protegido, né? Então, essa meditação é para a gente expandir os chakras, sentir essa luz, essa energia, esse fluxo aí, tá bom? Então, se tiverem um local aí tranquilo, tenta fazer como se fosse uma história, um faz de conta, entra nisso, ouve, segue as instruções e vamos lá, tá bom? Então, vou fechar os olhos também. Fecha os olhos. Isso. Imagina agora que você está num lindo jardim. E nesse jardim tem uma maca. Anda até essa maca, no seu pensamento, vai até essa maca, senta nela, deita na maca. Conforme você deita na maca, 8 mulheres se aproximam. São 8 cuidadoras. Elas vão se aproximando da maca e vão se colocando 3 de um lado, 3 do outro, uma na cabeça e uma nos pés. E elas começam a emanar luzes. Luzes de proteção, luzes de purificação, luzes de regeneração. Uma luz amarela no plexo solar vai se expandindo, queimando, diluindo tudo de ruim no corpo físico. Uma luz verde no chakra cardíaco vai trazendo regeneração. Tudo que você precisa, que vem dos animais, dos minerais, dos vegetais. Uma luz azul no chakra laríngeo, na região da garganta, vai se expandindo,
formando uma grande bolha ao seu redor, uma bolha de proteção. Nada de negativo entra aí agora. O chakra frontal, uma luz prata azulada, vai te conectando com esse fluxo cósmico do universo, com a sabedoria do universo, com a egrégora. Lá no topo da cabeça, uma luz violeta, vai se expandindo também ao redor do seu corpo, ligando você ao seu ser de luz. Lá na base da coluna, uma luz vermelha vai subindo pela base da coluna, chegando até o topo da cabeça. E essa luz vai descendo pelo corpo e arrastando tudo de ruim para a Terra. Uma luz laranja, o chakra umbilical vai se expandindo e ligando você à sua célula de 8 seres de luz. Você se fortalece a todos eles. As mulheres continuam emanando essas luzes. Você vai sentindo isso no corpo, vai sentindo purificar, regenerar. A mulher que está na cabeça lança um néctar divino que vai descendo por todo o corpo, até os pés. Esse néctar inunda o seu corpo. A mulher que está nos pés passa um aro dourado ao seu redor, inundando esse dourado, inundando os rins, os cabos que saem dos rins, e lá na ponta faz um casulo dourado, acolhendo tudo que precisa ser acolhido. Faixas de luz descem e acolhem tudo. Nesse momento, 3 esferas de luz vão girando no sentido horário do seu corpo físico, cuidando, purificando cada partezinha do seu corpo físico. 3 esferas vão girando no sentido anti-horário no seu ser de luz, trazendo amorosidade, sabedoria e humildade. Essas esferas vão girando, horário, anti-horário, como se fosse um átomo. Você vai ficando aí dentro dessas esferas de luz, sendo purificado, sentindo essa paz, essa tranquilidade. Nesse momento as mulheres começam a se afastar, você agradece em pensamento, agradece tudo que foi feito, agradece essa paz interior, esse cuidado. Você vai também levantando da maca, caminhando por esse jardim lindo, que ficou ainda mais bonito. Vai sentindo o frescor, o vento, o aroma. Esse jardim agora tem flores lindas. Coloca aí o que você quiser, um riacho, montanhas, árvores bonitas. Esse é o seu interior agora. Sinta como está mais bonito, mais tranquilo, mais suave. Vai caminhando por esse jardim, se sentindo bem. E aos poucos, vai voltando para esse corpo físico, mexendo as mãos, os pés. E quando abrir os olhos, diga a palavra gratidão por tudo aquilo que aconteceu agora. Gratidão. Show de bola. Eu fiz aqui mesmo. Como é que Ótimo. Era para fazer. Pode colocar aí quem quiser, se gostou, se valeu a pena. Bom. Muito legal. Dá a opinião aí, dá um retorno. Se gostou, dá um like aí. Espero que todo mundo tenha feito. Acho que o pessoal deve estar meio... Tá todo mundo dormindo bem hoje. Graças a Deus, gente. Então, Isabel, é isso, né? Ficou legal, ficou no tempo, certinho. O Instagram não cortou a gente né, é legal, bacana. 53 pessoas, eu só vou dar um print aqui na tela, tá? Tá. Uhum. Foi, maravilha, pra gente compartilhar aí. E, cara, agradecer a todo mundo. Eu fiquei com medo de não vir ninguém pra live.
Tem um monte de amigo aí, já vi, ó, Alcione, Gorete, Cara, muito Guzmão, obrigado. Bel, Amel, show Que de bola, legal. tem gente aqui, Show de beleza, a bola. Alcione quero mais, Beth, Mirabelle, então uma galera aqui. Tá Galera do bem vôlei, mesmo, Renata, legal. Rosita, bem Muito legal, bom, muita muito gente bom. aqui, a galera do vôlei que vive com dor, vou mandar todo mundo Normal. para você. Normal. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado, Isabel, pelo Beleza, disponibilizar Beth. seu tempo, teu conhecimento. Né? Obrigado aí, Isso aí, os eu amigos, adoro isso, enfim. adoro falar sobre isso, Isso. né? É realmente apaixonante. Minha irmã tá ali, Andréia, e todo mundo aí, legal. Legal. Muito bom. Lúcia Lacerda, fisioterapeuta, tá, Que Marcelo? bacana, Lúcia, que bacana. Show de bola, maravilhosa. Sabe muito. Que bom. Legal, gente. Então, valeu. Até a próxima. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo, Isabel. Valeu. Valeu. Tchau. Agora eu vou Tchau. encerrar aqui, né? Grava aí. Vamos gravar isso aí. Vamos ver. Vou encerrar aqui e vou ver o que vai acontecer. Valeu. Tá. Regina, valeu. Valeu, Regina. Valeu, Rita.